Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está aí assistindo, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o embargo de declaração, ok? Gente, como você sabe, o Poder Judiciário, ele é pautado no princípio da inércia, não é isso? Ou seja, ele só pode se manifestar quando ele for provocado. Por outro lado, uma vez que ele for provocado, ele tem o dever de prestar uma tutela jurisdicional, proferindo uma decisão, seja essa decisão de mérito ou não, mas uma decisão que seja clara, que seja coerente e que preveja todos os objetos ali que foram postulados no processo. Pode ocorrer, como nós sabemos, dessa decisão ser omissa, ser obscura ou contraditória. Diante dessa situação, diante de uma decisão que seja omissa, obscura ou contraditória, caberá os embargos de declaração que nós vamos conversar na nossa aula de hoje, tá? Então, os embargos de declaração, gente, eles consistem em uma modalidade de recurso destinada a sanar tais vícios. Quais são esses vícios? Omissão, contradição, obscuridade, ou como nós vamos ver mais para frente, especificamente aqui no direito do trabalho, o manifesto equívoco dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, tá? Portanto, amores, embora haja uma discussão na doutrina, a meu ver, e na opinião da doutrina majoritária, os embargos de declaração terão sim natureza de recurso, tá? Enquadrando-se ali dentre os recursos de fundamentação vinculada, tá? Gente, quando nós falamos nos embargos de declaração, é importante que vocês entendam que a competência para julgamento dos embargos de declaração é do próprio juízo que prolatou a decisão embargada. Por isso que há essa discussão se seria ou não um recurso, porque essa é a diferença principal dos embargos de declaração em relação aos demais recursos, em que os autos são encaminhados para o juízo ad quem, não é isso? Em regra, para aquele juízo de grau superior, tá? Portanto, gente, a competência para julgar os embargos de declaração é do mesmo órgão jurisdicional que proferiu a decisão embargada, tá? Mas atenção, isso não significa que tem que ser o mesmo juiz que prolatou a decisão, tá? Tem que ser apenas o mesmo órgão jurisdicional, o mesmo juízo. Então, esse princípio aqui, essa competência, ela não vai se aplicar à identidade física do juiz, mas sim ao órgão jurisdicional, mas sim ao juízo que prolatou a decisão. Que a gente sabe que é muito bem possível que eu tenha tido, por exemplo, um juiz substituto, né, que proferiu a decisão ali, exemplo de primeiro grau, e aí, posteriormente, esse juiz substituto é transferido para outra comarca, e aí quem vai julgar os embargos de declaração vai ser, exemplo, o juiz titular, tá? Então, lembrem-se, quando nós falamos mesmo órgão jurisdicional, mesmo juízo, não estamos nos referindo à identidade física do juiz, tá? De qualquer modo, gente, há alguns tribunais, isso é muito específico, tá? Estou falando para vocês apenas a título de curiosidade, que estabelecem ali nos seus regimentos internos que o julgamento dos embargos de declaração está, sim, vinculada ao juiz que proferiu a decisão, tá? Mas isso, meus amores, é muito específico, não cai na OAB, é só a título de curiosidade para vocês. Na OAB, nós vamos lembrar que o julgamento dos embargos de declaração é feito pelo mesmo órgão jurisdicional, pelo mesmo juízo e não pelo mesmo juiz. Beleza? Gente, da leitura aqui do 897A, que eu vou ler com vocês, nós chegamos às hipóteses de cabimento do meu embargo de declaração. Vamos ler aqui o 897A juntos, ok? Caberá embargos de declaração da sentença ou acórdão no prazo de 5 dias,
devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação. Registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Gente, através aqui, né, da minha leitura do 897A e depois da minha leitura complementar do 1022 do CPC, tá? Que é o que trata sobre o embargo de declaração ali na esfera processual civil, nós chegamos à conclusão que o embargo de declaração é o recurso cabível para suprir os seguintes vícios. Primeiro, omissão, depois, contradição, não é isso? Obscuridade e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Gente, vamos analisar cada um desses vícios separadamente para que ali, no caso concreto, a gente saiba diferenciar a omissão da contradição, não é isso? Da obscuridade, e para eu apresentar para vocês essa nova hipótese de interposição de embargo de declaração, que é no manifesto equívoco da análise dos pressupostos extrínsecos, que é cabível apenas aqui na esfera do processo do trabalho, ok? Vamos conversar primeiro, gente, sobre a omissão. Gente, a omissão ela vai ocorrer quando a decisão deixa de apreciar alguma questão que é relevante para o julgamento, tá? Seja essa questão levantada pelas partes, seja uma matéria de ordem pública. Como eu comentei, gente... Nossa, eu mudei aqui. Desculpa, amor. Vamos lá. Como eu comentei com vocês no inicinho da nossa aula, exige-se que o órgão jurisdicional enfrente todos os pedidos, ou seja, que ele analise todos os pedidos, que ele analise todos os fundamentos relevantes que são levantados tanto na inicial quanto na defesa, não é isso? Então, gente, não é que o magistrado esteja obrigado a analisar ali pontualmente cada uma das alegações feitas pelas partes, mas é dever desse magistrado verificar todas as questões, todos os pontos controvertidos que são colocados ali à sua apreciação. Isso, gente, também é cabível no caso de cumulação sucessiva de pedidos, tá? Lembrem-se que quando eu tenho uma cumulação sucessiva de pedidos, a improcedência do pedido anterior pode afastar a necessidade de julgamento do pedido sucessivo, não é isso? Nesse caso, então, eu não teria omissão. Lembra quando nós fazemos, exemplo, a nossa contestação? Lembra disso? Quando eu faço a nossa contestação, se o juiz, ele analisa a preliminar de mérito e ele acolhe alguma preliminar de mérito que leva à extinção do meu processo sem a resolução do mérito, ele não precisa analisar os demais pontos, ele não precisa analisar os demais pedidos e, nesse caso, não haveria uma omissão, porque aí eu tenho uma cumulação sucessiva dos pedidos. A mesma coisa, gente, acontece quando eu tenho um julgamento de pedido subsidiário. Lembrem-se que a procedência do pedido principal, tá? A procedência do pedido principal, desculpa, torna prejudicado o pedido posterior, não é isso? Porque subsidiariamente, ou seja, analise o próximo pedido apenas se o anterior não for provido. Sendo o pedido principal provido, não há a necessidade de análise ali do meu pedido subsidiário, tá? Nesse caso, gente, não haveria que se falar em omissão. Por outro lado, se ocorrer o contrário, não é isso? Se ao analisar o meu pedido principal for julgado improcedente e diante da improcedência do pedido principal não se analisar o pedido subsidiário, aí sim haveria uma omissão suficiente
para legitimar a interposição dos embargos, tá? Então, nós conversamos aqui sobre a acumulação sucessiva de pedidos, sobre a acumulação subsidiária de pedidos e, por fim, nós temos a possibilidade da acumulação alternativa de pedidos. Lembrem-se, gente, que diante da acumulação alternativa de pedidos, a procedência de qualquer um dos pedidos faz com que os demais fiquem prejudicados, não é isso? Ou um ou outro. É isso que é o alternativo. Então, a partir do momento que um dos pedidos é julgado procedente, não há a necessidade de se analisar os demais. Por isso que não haveria que se falar em omissão. Beleza, amores? Gente, além da omissão, o próximo vício que pode ser alegado em embargos de declaração é a contradição, tá? Gente, haverá uma contradição quando a decisão ali, tá, tiver uma incoerência interna, ou seja, da leitura da decisão, eu não consigo encontrar uma coerência, muito pelo contrário, a sentença ela acaba se contradizendo. Um exemplo, o juiz, ali na fundamentação, ele entende que o reclamante não fazia horas extraordinárias, mas no dispositivo ele condena a empresa ao pagamento das horas extraordinárias. Eu tenho claramente uma contradição. Como que eu posso entender que não houve prova das horas extraordinárias e na parte dispositiva da sentença condenar ao pagamento das horas extraordinárias? Conseguem perceber essa contradição? Ou então, lá na parte da fundamentação, eu não reconheço o vínculo empregatício, mas ali no dispositivo eu condeno ao pagamento de todas as verbas referentes ao reconhecimento do vínculo, tá? Gente, essa contradição, ela pode ocorrer tanto na fundamentação quanto no dispositivo, tá? Bem como na ementa ou ali no corpo do acórdão, tá? Portanto, a única exigência que eu tenho aqui, gente, é que essa incoerência, que essa incongruência ali seja dentro da decisão. Não importa onde está presente essa contradição, tá? Porém, gente, não há que se falar em contradição quando a parte interpõe embargos alegando que a decisão contraria as provas nos autos, tá? Porque nesse caso não houve uma contradição da decisão em si. Nesse caso, a decisão, ao ver do embargante, né, ao ver ali do recorrente, não foi de acordo com as provas que foram produzidas nos autos. Vocês percebem, então, que eu não tenho uma contradição dentro da decisão? Quando eu falo em contradição, a própria decisão que tem que se contradizer. Não a decisão se contradiz com o que foi provado ao longo do processo. Se for esse último caso, né, o caso em que a decisão contradiz, né, na sua opinião, com tudo aquilo que foi provado ao longo do processo, o que a parte quer provavelmente é um efeito modificativo da decisão, não é isso? Ela quer a reforma daquela decisão e não o afastamento de uma contradição, beleza? Então, tomem cuidado com isso aí. Nosso terceiro vício, gente, sanável por meio do embargo de declaração, é a obscuridade. A minha sentença ela será obscura quando faltar clareza ou quando faltar uma precisão ali na decisão, tá? Gente, o 897A, ele não fala de obscuridade. Eu não sei se vocês perceberam isso. Deixa eu voltar aqui no slide. Da leitura do nosso 897A. O nosso 897A, ele faz alusão apenas à omissão, contradição e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, e isso quando os embargos forem dotados de efeito modificativo. Então, ele nada trata sobre a obscuridade, gente. Gente, isso ocorre, tá? Porque a obscuridade, ela não tem efeito modificativo. Por quê, gente?
porque o que faz o novo pronunciamento, né, é só esclarecer ali o teor do primeiro, dando-lhe uma interpretação. Ou seja, não modifica-se a sentença, não modifica-se a decisão. Quando eu tenho apenas uma obscuridade, a decisão não vai ser modificada. O objetivo com o embargo de declaração ali é apenas torná-la mais clara, torná-la de mais fácil entendimento. Desse modo, quando nós pensamos na obscuridade, eu aplico o 1022 de forma subsidiária, tá? Por isso que é plenamente possível, sim, o cabimento de embargos de declaração no caso de obscuridade, beleza? E por último, o nosso último vício aqui sanável por meio de embargos de declaração, e a novidade para nós é o caso de manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, tá? Aqui, gente, já é o contrário. Aqui já não é uma hipótese cabível de embargos de declaração no processo cível, tem previsão apenas no processo do trabalho, por força ali do 897A, tá? Nesse caso, gente, específico aqui do manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos do recurso, vão ser cabíveis os embargos de declaração quando houver dois requisitos cumulativos. Vocês percebem isso? Qual que é esse primeiro requisito cumulativo? É o manifesto equívoco. E o segundo requisito cumulativo é um manifesto equívoco sobre pressupostos extrínsecos. Vamos lembrar quais são os pressupostos? Vamos lembrar quais são os pressupostos extrínsecos do meu recurso? Tempestividade, representação, regularidade formal, preparo, depósito recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Lembra, gente, que a diferença entre intrínseco e extrínseco é a seguinte: no intrínseco eu me pergunto, eu posso recorrer? E no extrínseco a pergunta é a seguinte: a partir do momento que eu descobri que eu posso recorrer, como eu irei recorrer? E aí o como são os meus pressupostos extrínsecos, tá? Gente, apenas vai caber embargos de declaração quando houver, né, um manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos, tá, do meu recurso, se essa decisão ali do juízo de admissibilidade for do juízo ad quem, tá? Isso, gente, porque o TST entende que da decisão ali do juízo ACOR que nega, né, a admissibilidade do recurso, que nega que o recurso seja analisado pelo juízo ad quem, caberia agravo de instrumento e não embargos de declaração. Isso está lá na OJ 377, para quem tiver curiosidade, mas nós vamos voltar a conversar sobre isso quando a gente conversar sobre o agravo de instrumento. Mas lembrem-se, daquela primeira análise, lembra que na maioria das vezes a gente tem um duplo juízo de admissibilidade? Daquele primeiro juízo de admissibilidade, o meu juízo superficial, o TST entende, né, que caberia um agravo de instrumento. Porém, do meu segundo juízo de admissibilidade, que é feito pelo juízo ad quem, se tratar-se de manifesto equívoco da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, aí poderia sim, tá, caber o embargos de declaração. Gente, a última questão, que às vezes vocês me perguntam se seria ou não uma hipótese de embargos de declaração, é a questão da correção de erros materiais. Gente, a correção de erros materiais, ela não depende da interposição de embargos de declaração, tá? A correção ali de meros erros pode ocorrer de ofício ou a requerimento de qualquer das partes por simples petição. Não é necessário, então, a interposição de um recurso. Porém, nada impede que a parte se utilize ali do embargo de declaração para requerer a correção desses erros materiais. Mas não é necessário, basta uma mera petição. Beleza, amores?
Gente, até coloquei aqui para vocês, 897A, parágrafo 1º. Seguindo adiante, gente, qual é, né? Não quais são, o prazo para a interposição do embargo de declaração. Outra diferença aqui, né, do nosso embargo de declaração para os demais recursos, nós já conversamos sobre a primeira diferença, que é a competência, né? Os meus embargos de declaração, eles são julgados ali pelo juízo que proferiu, né, a decisão, que fez o provimento jurisdicional. Por isso que no embargo de declaração eu não tenho um duplo juízo de admissibilidade. Por isso que no embargo de declaração eu não tenho aquela necessidade de folha de rosto, tá? Essa é a nossa primeira diferença do embargo de declaração para os demais recursos, que nós vamos conhecer, né, a partir das nossas próximas aulas. E a segunda diferença, gente, é relacionada com o prazo. Os embargos de declaração, eles fogem à regra ali dos prazos recursais do processo trabalhista. Geralmente, os nossos recursos, como nós veremos mais para frente, eles têm o prazo comum de 8 dias, com exceção aqui do meu embargo de declaração, que vai ter o prazo para a interposição de 5 dias, tá? Além disso, gente, a interposição do embargo de declaração produz o que a gente chama de efeito interruptivo. O que é isso? O embargo de declaração, ele tem o condão ali de produzir, de interromper os prazos recursais que são posteriores. E interrompe o prazo, gente, para todos os sujeitos processuais, ou seja, inicia-se a contagem dos prazos novamente após a intimação ali da decisão dos embargos. Eu até coloquei aí para vocês no slide, tá? Que após o momento que eu tenho o julgamento do meu embargo de declaração, o prazo, a partir da intimação, né, da decisão desse embargo de declaração, o prazo zera, ele volta a contar do zero para ambas as partes, tá? Isso, gente, salvo quando os meus embargos de declaração forem intempestivos, quando for irregular a representação da parte, ou quando estiver ausente a sua assinatura. Uma discussão interessante em relação ao embargo de declaração e que muitas vezes gera uma dúvida é a seguinte: e quando há desistência dos embargos de declaração? O que acontece, né, com o efeito interruptivo? Ele continua? Ele não continua? Gente, parte da jurisprudência entende que a desistência ali dos embargos de declaração afastaria o efeito interruptivo do recurso, tá? Isso, gente, ocorreria porque essa desistência no embargo de declaração não depende da anuência da parte contrária, bem como porque a decisão que reconhece a desistência, ela tem meramente uma natureza declaratória, não é isso? Então, portanto, produziria efeitos esc nunc, não retroagiria, Jesus Cristo, tá? Com isso, os embargos ali que foram interpostos não produziriam nenhum tipo de efeito, nem sequer o efeito interruptivo, porque esses embargos seriam julgados, né, seriam considerados como inexistentes, tá? Desse modo, parte da jurisprudência entende que, no caso de desistência do embargo de declaração, não haveria interrupção do prazo dos recursos posteriores para ambas as partes, tá? Inclusive para a parte contrária. Gente, esse é o posicionamento que a gente mais encontra na jurisprudência, tá? O TST, ele até adotava essa tese, só que recentemente a SDI, que é a Seção dos Dissídios Individuais, acabou adotando uma tese contrária, tá? Falando que o efeito interruptivo do embargo de declaração ocorreria pela simples interposição do recurso, tá? E ainda, nesse julgamento da SDI, argumentou-se que os princípios da boa-fé e do devido processo legal
impediriam que a parte contrária fosse surpreendida pela decisão dos embargos de declaração. Por quê, gente? Porque nesse caso, a parte contrária, ela seria totalmente prejudicada, tá? Além disso, como nós vimos, o 897A, parágrafo 3º, ele deixa de forma expressa, consignado de forma expressa, que não haverá o efeito interruptivo do embargo de declaração quando o embargo de declaração for intempestivo, como eu já falei com vocês, quando tiver irregularidade na representação da parte, quando for ausente de assinatura. Portanto, gente, o que nós vamos entender? Nós vamos entender que só não haverá o efeito interruptivo da interposição do embargo de declaração nessas 3 hipóteses expressas ali no 897A, parágrafo 3º. Beleza, amor? Gente, além disso, o embargo de declaração, ele também pode ter um efeito modificativo, não é isso? Até o próprio 897A da CLT, ele trata dessa possibilidade de efeito modificativo. Gente, o objetivo do embargo de declaração, como nós temos conversado ao longo dessa videoaula, não é isso? É suprir uma omissão, é suprir uma contradição, ou então um manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos. Se a gente faz, né, se a gente traz o CPC de forma subsidiária, o embargo de declaração também tem como objetivo suprir uma obscuridade. Quando for uma hipótese de omissão, de contradição ou então de manifesto equívoco, é bem possível que a decisão nos embargos de declaração possa acabar modificando a decisão embargada. Eu trouxe para você, gente, um exemplo aí do slide que fala na questão da prescrição. Imagine, gente, que o reclamado ele arguiu uma prescrição bienal ali em sede de contestação, tá? Ali na minha prejudicial de mérito, ok? Porém, ao analisar o processo, ao proferir a sua decisão, o juiz deixou de julgar o pedido de prescrição, tá? Ele não olha esse pedido de prescrição. Diante, gente, dessa omissão, por quê? Porque houve a ausência de julgamento de um dos pedidos, o reclamado, né, que agora vai ser o meu embargante, interpõe um embargo de declaração alegando esta omissão, requerendo que esses embargos de declaração sejam providos para sanar essa omissão. Gente, o juiz, que foi aquele órgão jurisdicional que proferiu a decisão, analisa e percebe realmente que houve uma omissão de sua parte e, ao suprir essa omissão, ele reconhece a prescrição e extingue o processo com resolução do mérito. Gente, nesse caso, eu tive uma reforma total da sentença, não tive? Pensem comigo. O reclamante poderia ter ganhado tudo, mas a análise ali, o julgamento de uma prescrição bienal, acabou o quê? Acabou levando à extinção de todos os pedidos com o julgamento do mérito. Nesse caso, gente, o meu embargo de declaração teve um efeito modificativo, tá? A súmula 278 do TST, ela prevê esse efeito modificativo dos meus embargos de declaração. E a grande questão, gente, do efeito modificativo dos meus embargos de declaração é se já havia sido, né, interposto um outro recurso antes da interposição do embargo de declaração. Isso, gente, porque como vocês sabem, os prazos eles correm juntos, não é isso? Pensem numa decisão de primeiro grau. A partir do momento que eu tenho a publicação dessa sentença, a intimação das partes dessa sentença, no dia posterior começam a correr 2 prazos simultâneos: 5 dias para a interposição do embargo de declaração e 8 dias para a interposição do meu recurso ordinário. Imagine que você interpôs um recurso ordinário no 3º dia e no 5º dia a outra parte interpôs um embargo de declaração.
que será julgado primeiro, gente? O embargo de declaração, não é isso? Se o embargo de declaração ele é julgado e o seu julgamento leva a um efeito modificativo que você não previa no seu recurso ordinário, que foi interposto antes do embargo de declaração, admite-se o que nós chamamos de RO complementar, tá? Admite-se a interposição de um recurso ordinário complementar. Só que esse recurso ordinário complementar, ele tem que versar exclusivamente sobre aquela matéria que foi modificada, sobre aquela matéria que foi alterada pelos embargos de declaração, tá? Então, gente, nessa hipótese específica aqui, o RO complementar, ele tem matéria vinculada, percebem-se disso? Geralmente o RO ele tem matéria livre, não é isso? Ele é um recurso de natureza ordinária. Mas a partir do momento que ele se torna complementar, a matéria dele é vinculada àquilo que foi alterado pelos embargos declaratórios que tiveram efeito modificativo, tá? A questão do efeito modificativo do embargo de declaração também, tá, tem importância quando nós falamos na manifestação da parte contrária. Em regra, gente, não há manifestação da parte contrária no embargo de declaração, tá? Porém, caso o juízo vislumbre a possibilidade de um efeito modificativo ali no julgado, ele deverá sim permitir a manifestação da parte contrária, também no prazo de 5 dias, tá? Isso sob pena de nulidade da decisão, está lá no 897-A, parágrafo 2º, e na OJ 142, tá? Gente, outra questão relevante aqui ao embargo de declaração, olho aí no slide comigo, é a questão da multa por embargos protelatórios. Como eu comentei com vocês, o embargo de declaração ele tem um efeito, que é o efeito interruptivo, não é isso? Ele interrompe o prazo para a interposição dos demais recursos. Então, gente, não é muito incomum, tá? Que alguns advogados, visando ter mais prazo para a interposição de um recurso ordinário, para a interposição de um recurso de revista ou outro recurso, acabem interpondo um embargo de declaração apenas para ganhar tempo, ou seja, interpõe um embargo de declaração mesmo sem a presença de nenhum vício, mesmo sem omissão, mesmo sem obscuridade, mesmo sem contradição. Nesse caso, gente, entende-se que haveria, né, que estaríamos diante do que se chama de embargos de declaração protelatórios. Nesse caso, o embargante, ele pode ser condenado ao pagamento de uma multa por esses embargos protelatórios. Essa multa, gente, ela não pode ser excedente a 2% do valor da causa. Mas se os embargos de declaração protelatórios forem reiterados, essa multa pode ser elevada até 10% do valor da causa. E aí, gente, o pagamento da multa torna-se pressuposto para a interposição dos demais recursos, tá? Então, demais recursos só poderão ser interpostos pela parte a partir do momento que ela paga esta multa de 10%, tá? Isso, claro, né, gente, com exceção da Fazenda Pública e com exceção do beneficiário da Justiça Gratuita, que vão recolher as custas ali apenas no final, tá? Mas, gente, até uma atenção que eu coloquei ali no slide para vocês. Apenas no caso de reiteração dos embargos de declaração, tá? Nessa reiteração, né, de embargos declaratórios, é que a interposição de demais recursos é condicionada ao depósito da multa. Ou seja, não nos 2%, mas sim na reiteração, na hipótese dos 10%. Ok? Gente, eu acho que nós já conversamos aqui bastante sobre o embargo de declaração. Trouxe para a gente aqui a estrutura do embargo de declaração. Gente, a peça de embargo de declaração é a peça, assim, mais fácil que pode ter no processo do trabalho, tá? Eu brinco que primeiro é o embargo de declaração,
depois é a consignação em pagamento e depois é o agravo de instrumento, tá? O embargo de declaração e o agravo de instrumento nunca caíram desde que a FGV, né, passou a ser a banca organizadora da OAB. A consignação em pagamento já caiu uma vez, mas o embargo de declaração e o agravo de instrumento não, e é muito provável que não caia, tá? Mas para a nossa vida prática, o embargo de declaração é um recurso muito importante, porque volta e meia a gente se depara com um provimento jurisdicional que possui aqueles vícios, possui uma omissão, uma contradição, uma obscuridade, tá? Ou até mesmo pode ser uma situação em que o juiz ou de quem trancou o recurso não deixa o recurso, né, ser analisado o mérito em virtude de uma ausência de um pressuposto extrínseco, e aí, para não interpor um agravo de instrumento, que não seria o caso, é cabível a interposição do embargo de declaração, tá? É uma peça muito fácil, muito tranquila, que a gente reza para cair na prova da ordem, mas que dificilmente cai, tá? Como eu disse para você, gente, o embargo de declaração, ele é julgado pelo mesmo juízo que proferiu a decisão, não é isso? Por isso, gente, que ele tem apenas uma folha. Ele não tem uma folha de rosto e uma folha de razões. Ele vai ter apenas uma folha que é dirigida ao juiz que proferiu a decisão. No embargo de declaração, lembrem-se disso sempre, eu não tenho um duplo grau de admissibilidade. Então, eu não tenho um duplo juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade vai ser feito apenas pelo juízo que proferiu a decisão, vai ser feito apenas pelo juízo acó. Por isso que, olho aí no slide comigo, o endereçamento do meu embargo de declaração, a competência para julgar o meu embargo de declaração é para o juízo que proferiu a decisão. Então, olha lá, excelentíssimo senhor doutor juiz da XX Vara do Trabalho de XX, se for o caso de um embargo de declaração em face de uma sentença, tá? Eu já tenho o número do processo. Lembrem-se que o meu embargo de declaração, ele é em face da sentença, não é isso? Ele é em face da decisão. Ele não é em face do embargado. Por isso que quando a gente chega aqui na qualificação das partes, olha o que eu tenho aqui. Embargante, já qualificado nos autos em epígrafe, não é isso? Não é a primeira vez que ele vai aparecer naquele processo. Em que contende com embargado, também já qualificado, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado, adiante, abaixo, infraassinado, com fulcro nos artigos 897A, que é onde eu tenho o tratamento, a disposição legal dos meus embargos de declaração na CLT. 1022 do CPC, é onde eu tenho a cabimento, tratamento legal dos embargos de declaração no Código de Processo Civil. E o 769 é o que permite a aplicação subsidiária do CPC. Então, opor embargos de declaração em face do quê, gente? Do acórdão, da sentença, não é isso? Proferida por este douto juízo, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Então, gente, aqui eu não tenho muita dúvida, não é isso? O endereçamento é para o órgão que proferiu a decisão. Aqui na minha qualificação, eu tenho embargante e embargado. Eu tenho ali, gente, a disposição legal 897A, 769 da CLT e 1022 do CPC, e o embargo de declaração, ele é oposto em face da decisão, em face do acordo, ok? Gente, como é um recurso, todo recurso eu tenho que demonstrar que os pressupostos de admissibilidade foram preenchidos. Aqui eu não tenho folha de rosto. Então, aqui eu vou demonstrar que os meus pressupostos de admissibilidade foram preenchidos na peça, tudo junto, não é isso? Então, eu vou abrir um tópico dos pressupostos de admissibilidade e vou demonstrar que encontram-se presentes, olha aqui, gente, todos, tá? Vou colocar aqui, vou até marcar para vocês, encontram-se presentes todos os pressupostos de admissibilidade, tá? Do recurso, dentre os quais se destacam todos os recursos daqui para frente
esse parágrafo aqui, ó, que está no slide para vocês, vai ser colocado de forma idêntica. Então, daqui para frente, em todo momento que eu for demonstrar que os pressupostos de admissibilidade foram preenchidos, eu vou escrever: encontram-se presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso, dentre os quais se destacam legitimidade, capacidade, interesse processual, tempestividade e regularidade de representação. Gente, isso daqui é o nosso famoso... Não estou conseguindo achar... Achei. Gente, esse daqui é o nosso famoso LCIPTRR, tá? Vocês vão ter que decorar isso. LCIPTRR. Legitimidade, capacidade, interesse processual, tempestividade e regularidade de representação. Ah, Carol, eu não preciso, então, especificar cada um desses, demonstrar como que eles estão, né, observados, como que eles estão presentes? Não. Basta fazer menção. Primeiro, você faz uma menção de forma genérica, falando que se encontram presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso, e depois destaca alguns: legitimidade, capacidade, interesse processual, tempestividade e regularidade de representação. Gente, nos nossos próximos recursos, eu vou acrescentar, e aí eu vou especificar a questão do preparo. Se for o caso, eu vou demonstrar que foi devidamente recolhido o meu depósito recursal e as minhas custas. Não é o caso aqui, tá? Porque o meu embargo de declaração, ele não exige o pagamento de depósito recursal. Então, por isso que eu não tenho a necessidade de, no parágrafo seguinte, demonstrar que o preparo foi devidamente recolhido. Então, basta eu demonstrar que encontram-se presentes todos os pressupostos de admissibilidade e fazer uma especial menção ao LCIPTRR: legitimidade, capacidade, interesse processual, tempestividade e regularidade de representação. Depois que eu demonstrei que todos os pressupostos de admissibilidade foram preenchidos, eu vou requerer ao juízo que proferiu a decisão que ele admita, não é isso? O meu embargo de declaração. Lembrem-se, gente, que antes de analisar o mérito, tem-se que o juízo ACOR admitir este recurso, né? Ele tem que conhecer o meu recurso. Então, é isso que eu vou pedir. Diante do exposto, requer o conhecimento do embargo de declaração, a fim de sanar o quê? De sanar o vício daquela decisão, o vício daquele provimento jurisdicional. Qual que vai ser o vício? Ou omissão, ou obscuridade, ou contradição, ou manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos. Isso vai depender ali do seu caso concreto, tá? Passando, nós temos, né, a segunda parte, que é a parte do meu mérito especificamente dito, que eu vou utilizar fato, fundamento e pedido. Lembrem-se, gente, no meu mérito, sempre, todas as minhas peças, eu vou utilizar o silogismo fato, fundamento, pedido. Qual que vai ser o título do meu mérito? Vai ser o vício que eu pretendo sanar. Então, ou da omissão, ou da obscuridade, ou da contradição, ou do manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos do recurso, tá? O que eu tenho que demonstrar no fato, gente? Como que este vício ocorreu ali no provimento jurisdicional. Aqui eu trouxe um exemplo de omissão para vocês. A respeitável sentença julgou procedente o pedido do embargado, condenando a hora embargante ao pagamento de férias e horas extras. Apesar de alegar, na contestação, a prescrição bienal e juntar o termo de rescisão do contrato de trabalho, a decisão é omissa quanto a prejudicial de mérito. Então, eu demonstrei como ocorreu o vício ali no caso concreto, ali no meu provimento jurisdicional. Então, basta isso nos meus fatos, não é isso? Aqui, mais uma vez,
se for um caso da OAB, o enunciado ele vai te trazer ali qual foi esse vício. Lembra que o fato eu jamais invento, é apenas cópia, tá? Fiz o meu fato, agora eu vou fundamentar. Como que eu fundamento, gente? Sempre jurídico e legalmente, não é isso? Eu vou demonstrar, então, por que aquilo que aconteceu na minha sentença, aquilo que aconteceu no meu provimento jurisdicional, tá? Aquele vício é considerado um vício, seja pela CLT, seja pelo Código de Processo Civil. Então, eu vou apontar o vício, seja omissão, obscuridade, daí em diante, e falar que, nos moldes do 897A, nos moldes do 1022 do CPC, isso se configura um vício que é sanável pela interposição do embargo de declaração. Não é isso? E, ao fim, eu vou pedir. O que eu vou pedir, gente? Eu vou pedir para que seja sanado esse vício. No caso aqui que nós estamos conversando, no nosso exemplo, é uma omissão. Então, diante do exposto, requer que a omissão da sentença seja sanada. Se é uma omissão, eu quero que o juízo ele se manifeste sobre determinado pedido. Então, eu vou colocar de forma específica, a fim de que o douto juízo se manifeste, aqui no nosso caso, contra a prescrição arguída em audiência pela embargante, tá? Fato, fundamento, pedido. Carol, no caso concreto que chegou para mim, ou então até na minha vida prática, não tinha apenas um vício, tinham dois vícios, tinha tanto omissão quanto tinha uma contradição. Então, você vai abrir um tópico 3, da contradição. E aí vai fazer o fato, fundamento e pedido todo de novo, tá? Por fim, eu chego aos meus requerimentos finais. Gente, lembrem comigo, todo recurso, eu vou fazer uma ressalva, tá? Mas geralmente todo recurso eu tenho que sempre pedir 3 coisas, tá? Na verdade, 4, mas hoje são só 3. Primeiro, eu sempre vou pedir o conhecimento do meu recurso. O que é o conhecimento do meu recurso? Que se analise os pressupostos de admissibilidade e aí o meu recurso possa ser conhecido para depois ser julgado o mérito, não é isso? Então, essa é a primeira coisa que eu peço, o conhecimento do meu recurso. Aqui no embargo de declaração, se for o caso de se vislumbrar a possibilidade de um efeito modificativo, tá? Que é o nosso exemplo aqui, porque é uma situação de prescrição, aí eu vou requerer a intimação da parte contrária para ela apresentar uma manifestação aos meus embargos de declaração. Aqui no embargo de declaração, se não for o caso de se vislumbrar um efeito modificativo da decisão, como, por exemplo, na situação de obscuridade, aí não há a necessidade de requerer a manifestação da parte contrária. Então, no embargo de declaração, eu só vou requerer a manifestação, a intimação, né, da parte contrária para se manifestar quando eu vislumbrar a possibilidade de um efeito modificativo da decisão, tá? Então, conhecimento, intimação e, por último, eu vou requerer o provimento do presente recurso. Para quê? Para sanar a omissão, contradição, para sanar a obscuridade, ou então para que o meu recurso seja admitido, não é isso? No caso de manifesto equívoco da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Então, lembre-se, eu sempre vou requerer pelo menos o conhecimento e o provimento do meu recurso. Se for o caso de possibilidade de efeito modificativo, aí eu vou requerer a intimação também da parte contrária, tá? Vou me despedir, não é isso? Eu peço, mas eu também vou me despedir pedindo, nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado OAB, tá? Muito tranquilo o nosso embargo de declaração. O caso prático que eu coloquei para vocês também é muito tranquilo, tá? Já agendei a data de entrega para vocês, né? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar a tela. Já está aqui, ó, para gente que o embargo de declaração deve ser entregue no dia 16/4. Eu oriento vocês até já ir fazendo, porque é muito tranquilo. Tá bom, amores? Com isso, a gente termina, né, a nossa
videoaula de hoje. E lembrem-se que sexta-feira a gente vai ter uma videoconferência, tá? No horário da nossa aula, então 10h40, para a gente corrigir os estudos discursivos remotos que nós tivemos até agora, tá bom? Eu espero vocês na sexta-feira, lá no Canvas, tá? Se não der certo no Canvas, porque tem algumas pessoas fazendo reclamação, eu vou mandar para a Hortência, que é representante de vocês, o link do Zoom, tá? Então, se possível, já baixem o Zoom e tal. Eu nem sei se precisa baixar, eu acho que às vezes só com o link a gente consegue entrar. E aí a gente faz a correção do nosso estudo dirigido, dos nossos, né? Estudos dirigidos remotos, tá bom? Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Se cuidem e até mais.